Bom dia, muito bom dia, queridos amigos, queridas amigas. Vamos fazer o estudo hoje do capítulo 16 do livro Mediunidade e Sintonia, do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Primeiramente, nós vamos definir aqui o que seria esclarecimento, nós vamos buscar aí no nosso dicionário. Esclarecer é um ato ou efeito de esclarecer, de tornar-se claro, compreensível, é uma explicação, clarificação de dúvida, transmissão de informação necessária, anotação ou comentário acrescentado a um texto que serve para explicar ou para tornar mais facilmente compreensível perspectiva ou visão informada e refletida, enobrecimento. Então, o que a gente, à medida que nós somos estudando o texto, nós vamos ver que Emmanuel tenta realmente nos colocar a par, do que é necessário aí para a nossa evolução, para o nosso crescimento. À medida que nós buscamos entendermos, clarear as ideias, nós estamos realmente buscando aí o nosso esclarecimento, em relação àquilo que eles colocaram. Então, Emmanuel inicia o texto dizendo que muitos companheiros solicitam orientação do céu para a vitória nas provas da terra, mas, em verdade, não necessitamos tanto de novos roteiros esclarecedores, e sim de ação mais intensiva na obra edificante do bem. Então, aqui nós notamos dois itens, que deixam muito claro que são as provas da terra e a obra edificante no bem. Então, nós sabemos que as provas se referem aos desafios que nos testam e nos fazem progredir, enquanto as expiações funcionam como uma espécie de alerta sobre nossas responsabilidades, sobre cada ação que executamos, resultando na reeducação do nosso espírito. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 259, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Aí os espíritos respondem a Kardec: todas não, pois não se pode dizer que escolhestes e previste tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas, os detalhes são consequências da posição escolhida e frequentemente de vossas próprias ações. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, já sabia que deslize se expunha, mas não conhecia cada um dos atos que praticaria. Esses atos são produtos de sua vontade e do seu livre-arbítrio. O espírito sabe que, escolhendo esse caminho, terá de passar por esse gênero de lutas e sabe de que natureza são as vicissitudes que irá encontrar, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes nascem da circunstância e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos, aqueles que influem no destino, estão previstos. Se tomas um caminho cheio de desvios, sabes que deves ter muitas precauções, porque corre os perigos de cair. Mas não sabes quando cairás, e pode ser que nem caias, se fores bastante prudente. Se ao passar pela rua uma telha te cair na cabeça, não penses que estava escrito como vulgarmente se diz. Então, aqui a questão das provas, que muitas vezes nós não temos condições que nós escolhemos, mas elas são necessárias aí para o nosso desenvolvimento. E ali cita também a questão da obra edificante no bem, que a prática do bem que vai fazer com que a gente possa se espiritualizar, que nós possamos buscar um caminho melhor. Então, a prática, a obra edificante no bem significa o quê? A prática da caridade, É onde nós devemos sempre buscar a nossa elevação, Então, eu questiono o seguinte, por que o comportamento caridoso não é algo espontâneo e natural em muitos de nós? Quando nos envolvemos com a caridade, o que vale mais, a quantidade ou a qualidade? Quais são as suas formas de expressão? Então, nós sabemos que com o Espiritismo, a caridade abarca outros aspectos e opções. O autêntico comportamento caridoso sempre está a esperar o reconhecimento, a gratidão ou qualquer outro tipo de recompensa. Então, aí,
são os questionamentos que eu faço em relação, né, para que a gente possa refletir sobre as questões, né, e que nós devemos, sim, buscar sempre a prática do bem, né, fazendo a caridade àquele, né, que necessita, até mesmo conosco. Né? Então, nós temos aí, né, que o caminho do mundo, Emmanuel continua, né, no texto, o caminho é o mundo, né? Mundo escola e mundo oficina, em que valiosas oportunidades felicitam a alma, fielmente interessada na própria elevação. Né? Então, o mundo, né, ao qual nós estamos inseridos é que vai fazer com que, né, sendo uma escola onde nós aprenderemos através das várias situações que nos ocorrem, né, é que nós vamos buscar vencer, né, as questões das vicissitudes do mundo, as nossas imperfeições e buscar nos elevar. Né? Trata-se de uma constante em nossa vida, essa busca, né? A busca de alegria, de satisfação íntima e de realizações em seus mais variados aspectos. É fato que, para a grande maioria das pessoas, que quando elas se encontram unicamente empenhadas nas próprias buscas, não percebem que aqueles com que elas convivem podem estar enfrentando dificuldades muito mais intensas que as suas. A gente percebe isso. Né? Sendo assim, deixam de amparar o semelhante, visto acreditar que somente com a solução de seus desafios é que se tornaram aptos para acudir o outro. O comportamento caridoso não é algo espontâneo, é natural em muitos de nós. Sê-lo em determinada circunstância ainda nos causa um certo desconforto. E quantas são as desculpas que produzimos para não nos envolvermos com o próximo? É a falta de tempo, de recursos financeiros, de jeito. Né? Por outro lado, quantas são as situações que nos cobramos uma atitude de maior solicitude? Quantas são as atenções que dispensamos justamente para abrandar nossas cobranças íntimas? Né? Então, nós arrumamos uma série de subterfúgios para que a gente não responda os questionamentos, né, os quais, né, eu citei aqui anteriormente. Né? A gente tem sempre uma saída alternativa, buscando primeiramente resolver as nossas questões, né? E muitas vezes esquecendo de olhar para o lado, e o outro tem questões talvez muito mais complexas do que as nossas. Né? E aí, Kardec continua, né? Kardec não, Emmanuel, né? Continua. Libertemos a claridade que jaz enclausurada em nossos corações e sigamos adiante. Aí ele fala, né? Há espinhos reclamando extinção, feridas que pedem bálsamo, aflições mendigando paz, pedras à espera de bravos amigos que as utilizem, há mentes encarceradas na sombra rogando luz, há crianças abandonadas implorando socorro para consolidar as bases que recomeçam a vida nova. Quem estiver procurando a inspiração dos anjos, não se esqueça dos lugares onde os anjos colaboram com o céu, diminuindo o sofrimento e a ignorância na terra. Né? Então, é uma bela citação de Emmanuel, né? Já traduzindo um pouco as questões que a gente colocou, né, dentro do esclarecimento. Né? Então, eu vou lá em Kardec, né, no Evangelho, no seu capítulo 3, onde Kardec coloca, né, a Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e provas. E é por isso que o homem é alvo de tantas misérias. Então, todas essas situações, né, espinho reclamando extinção, feridas, aflições, né, pedras, né, no caminho, mentes encarceradas na sombra e várias outras, né, são situações, né, que nós estamos inseridos, né, já que nós estamos no mundo de provas e expiações. Né? São situações que nos acontecem, né, no nosso dia a dia, né, algumas vezes como provas, outras vezes como expiações. Né? Então, a gente sabe que o mundo, por mais áspero, representará, né, para o nosso espírito a escola de aperfeiçoamento, com os instrumentos corretivos, bem diremos um dia. Né? Então, anteriormente, Emmanuel já tinha colocado, né, o caminho ao mundo, mundo escola e mundo oficina, em que valiosas oportunidades felicitam a alma, fielmente interessada na própria elevação. Então, é exatamente isso, né? Por mais áspero, né, por mais conflituoso
que seja o mundo, né, é nele, né, é essa escola que nós vamos nos aperfeiçoar e vamos buscar, né, nós nos corrigirmos aí, né, das nossas deficiências. Né? O sofrimento e as misérias ainda são necessárias, né? Pois o homem desequilibra os próprios sentimentos, afastando sempre das leis divinas segundo as quais se deve nortear. Né? Então, nós sabemos que as leis divinas elas estão gravadas na nossa consciência e muitas vezes, né, nós desvinculamos, nós infringimos essas leis, né, nos comprometendo, né, e muito. Né? E é nesse mundo, né, de provas e expiações, nós devemos fazer essa correção, né, buscando aí a nossa elevação. Tá? Então, o homem carrega consigo dramas intensos de que fez autor, obscurecendo-se nas pesadas sombras dos pensamentos inquietantes, carregados de ódio, maledicência, egoísmo, negando-se a distribuir amor e caridade. Só a mudança íntima poderá mudar os sofrimentos e as misérias. Cada um deve procurar melhorar a si mesmo, né? Esse autoaperfeiçoamento, né, que nós devemos buscar. Né? Cada nação possui tarefa específica no aprimoramento do mundo. Vemos em alguns primores da inteligência e possuímos milhões de irmãos infinitamente distantes do mundo moral, quase nada diferindo dos racionais, que ainda não conseguiram fixar a mínima noção de responsabilidade. Então, nós vemos aí inteligências potentosas, né? Mas sem nenhuma moral. Né? Isso é muito claro. Né? Na Terra, nascem espíritos em diferentes estágios evolutivos. Temos o exemplo da África Oriental, em que não existe ligação moral entre pais e filhos. No interior do continente, não conhece qualquer sentimento de compaixão ou dever emanecente dos primitivos habitantes das Filipinas, erram nas montanhas à maneira de animais indomesticáveis. Né? Então, a gente ainda tem essas situações, né? Por isso nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. Né? Situações conflituosas ainda existem, né? Em vários locais, em várias questões do mundo. Daí, né, que o mundo, né, o caminho é o mundo, e o mundo é a nossa escola. Né? É onde nós vamos aprender, né, vendo essas várias situações, né, onde, através do esclarecimento, é que vamos compreender aquilo que é melhor, né, para que a gente possa se situar, né, de uma melhor forma. Né? Cada qual com sua evolução, pois este é um planeta de provas e expiações, imenso educandário de tarefas múltiplas e urgentes, onde o trabalho é a escada divina que, aliada à dor e ao sofrimento, vai burilando as almas necessitadas de aprimoramento moral e espiritual. Todo aquele que se obstina no mal, seja qual for, está sempre perturbando a si mesmo e prejudicando todos que com ele convivem. Né? Nas diversas casas do Pai, nem só a terra é lugar de expiação. A afinidade e a necessidade de caminhar para a perfeição definem o modo de ver todos nós. Né? E reflete muito bem, né, essa situação dessas misérias, né, ao quais nós estamos inseridos, né, que faz parte, né, de todo esse contexto do mundo de provas e expiações. E aí, agir no bem é buscar a simpatia dos espíritos sábios e benevolentes, encontrando-a, né, Emmanuel continua, né? Se Jesus não parou em contemplação inoperante, transitando no serviço ao próximo, da manjedoura até a cruz, ninguém aguarde a visitação dos mensageiros divinos, paralisando as mãos na esperança sem trabalho e na fé sem obras. E ele termina o texto dizendo: o aprimoramento da mediunidade e a espiritualização renovadora são problemas de boa vontade, na decisão de trabalhar e na cooperação, porque somente buscando trazer o céu ao mundo, pela nossa aplicação ao bem, é que descobriremos a estrada verdadeira que nos conduzirá efetivamente para os céus. Né? Então, a gente tem que a caridade é tão fundamental para o ser humano que era uma das leis de Deus para a evolução das criaturas. Né? Não foi sem razão que os espíritos superiores ensinaram que fora da caridade não há salvação. Né? E, terminando a análise, né, como salvar-se sem um trabalho construtivo no bem? Né? Como poderíamos evoluir sozinhos sem o próximo? Né? Nós não conseguiríamos fazer sem estar com o outro do nosso lado. Né? Os homens precisam dos outros para aprenderem juntos, para trocarem afetos, para se auxiliarem mutuamente.
Sem a caridade ocorreria frieza, a indiferença, enfim, o intensificar das dores e problemas humanos. Existe um pensamento que diz: as mãos que oferecem flores ficam perfumadas. Assim é a vida. Ela sempre responde com o que fazemos. Praticando o bem, teremos o bem a nosso favor. Amando, teremos um amor ampliado dentro de nós, né? E no livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, no capítulo 1, né, Mediunidade com Jesus, né, tem um trecho que diz o seguinte: o médium, entretanto, que vigia a própria vida, disciplina as emoções, cultiva as virtudes cristãs e oferece ao Senhor, multiplicados, os talentos que por empréstimo lhe foram confiados. Estará no silêncio de suas dores e seu sacrifício, preparando seu caminho de elevação para o céu. Estará, sem dúvida, exercendo a mediunidade com Jesus. E assim a gente fecha esse estudo de hoje. Agradeço a oportunidade, né, ao Mestre Jesus, aos mentores espirituais, né, e que Deus os abençoe e os ilumine. Boa tarde a todos.